Deuses e deusas. Atenas, Grécia. Uma cidade viva, com comércio e cultura. Ela é também uma cidade de fé. Fé grega ortodoxa, parte do grande ramo oriental do cristianismo. Mas já existiu um outro mundo aqui, do qual restam apenas fragmentos torturantes. Os que voltam no tempo, acima e abaixo da terra, estão em busca de um mundo igualmente vivo e religioso. O mundo da Grécia Antiga. Ele ainda fala para nós através de um de seus legados, a mitologia grega. Era povoado por muitos deuses e deusas, cada um com determinados poderes no mundo e cada um com sua própria história. Por dezenas de milhares de anos anteriores ao tempo bíblico, contos sobre deuses e seus feitos eram passados adiante por contadores de histórias. It is extremely hard, but one tries to fantasize of what was it like in those days. I think favorite stories of gods must have been, thinking back, what did the child think and was impressed about was, how did Zeus give birth to Athena from a headache? Apollo, who was a very wild young man, who then developed into being the god of order, of music, of art. Poseidon, who would create storms when he was angry. Athena, who was the protector of our capital city and was in favor of peace. Presidindo sobre todos estava Zeus, Deus do céu, Deus do trovão. Zeus is a sky god, and you're in the domain of Zeus when you're out there in nature. Zeus had some control over whether you had a good day or a bad day, and a good life or a bad life. He had two jars on the doorsill, and there was a jar of good and a jar of evil. And to each man, Zeus would pour out a portion of good and a portion of evil. Havia Afrodite e Ártemis, dois lados da mesma moeda. Aphrodite. And what is she the goddess of? She is the goddess of sexuality, female sexuality. She's a goddess of beauty. She's associated with lots of fertility issues. You have Artemis on the other side. Artemis, who is this chaste virgin. E Apolo, que como todos os deuses e deusas da Grécia Antiga, tinha mais de um poder. He is the organizer, the civilizer. He's the one who brings roads to places where there were never roads before. He's the one who heals, but he also can bring plague. And this is something that happens in the case of many Greek gods. If they can cause something, they can also stop it. He was a god, as heard it most brilliantly put, a god of distance. And therefore, he would deal with people not face to face and hand to hand. He was better at shooting his bow and killing people from a very far off distance. And therefore his loves perhaps are best kept at a distance too. Esses deuses e deusas surgiram à medida em que os gregos antigos buscavam sentido e talvez fé num mundo constantemente mutável. Suas histórias foram adornadas e modificadas através dos tempos, conforme diferentes civilizações entravam em contato com a Grécia Antiga. Greece has been inhabited since about 70,000 BCE, and there were invasions of people from the Middle East and from the North, and each invasion led to not another set of divinities, but further layers of divinity added to the existing divinities. So Greek gods are a real amalgam of multiple cultures of the Middle East mostly. The Greek gods were of such diversity
that they are unlike many of the other gods from around the Mediterranean because they incorporated elements of a lot of different peoples around them. And they don't clearly match a lot of the other peoples, say, in Celtic or Italian religions. Essas histórias foram sendo passadas através da tradição oral, mas por volta de 750 a.C. foram reunidas, organizadas e escritas. Apesar de pesquisadores debaterem se um ou vários autores estiveram envolvidos nessa proeza, a crença popular é de que foi apenas um: Homero. As far as we know, the real crystallization of Greek mythology was around the time of Homer, 750 BC. And with Homer, we find the creation of Greek mythology and the creation of the gods. Homer gave the Greeks their gods. Homer was effectively the closest thing the Greeks had to a Bible. No começo, Homero nos conta, havia oceano, um espírito em forma de um grande, circular e infinito rio, correndo eternamente de volta a si mesmo. Havia também uma outra presença, Tétis, às vezes chamada de a primeira mãe. Quando finalmente se encontraram, deram início a uma linhagem de descendentes, que depois produziria os deuses e deusas dos gregos antigos. Cerca de 50 anos depois de Homero, o poeta Hesíodo compôs a Teogonia, na qual descreve também a criação dos deuses. Mas, segundo Hesíodo, o mundo começou diferente. Primeiro havia uma presença sobrenatural chamada Caos, nome que significava vazio e não desordem. Once upon a time, there was chaos. And after chaos, there was a goddess called Gaia, Earth. And Gaia slept with, married, mated Uranos, heavens. Urano, entretanto, não queria filhos. Ele se sentia ameaçado por eles e evitava que nascessem. Gaia conspirou com Cronos, um de seus filhos por nascer, que castrou seu pai, supostamente de dentro do útero da mãe. Os genitais feridos de Urano caíram no mar, de onde emergiu uma surpreendente entidade, Afrodite, deusa do amor. Essas histórias constituem o que é conhecido como mitologia grega, derivada da palavra grega mitos. Ela implica algo falso. Mas para os gregos antigos, essas histórias eram uma questão de fé. Elas ajudavam a explicar como e por que o mundo funciona dessa forma. Interestingly, love and war, or violence and sex, are deeply connected in Greek mythology, and not only in Greek mythology, but in a number of mythologies. Why are these two things deeply connected? I think that the ancient peoples, and certainly the Greeks, felt that deeply passionate feelings were somehow connected in the human mind and in the human emotions. That is, great desires and great fears or great hatreds were somehow linked. Nesse sentido, as histórias e personagens da mitologia grega tinham um emprego real na vida. A história da criação de Hesíodo conta como Cronos liberta seus irmãos e irmãs do ventre de Gaia. Esses seres ficariam conhecidos como titãs, nascidos só depois de seu pai ter sido castrado. O tema do conflito entre pai e filho continua, pois Cronos mataria então seus próprios filhos. Cronos married Rhea. Every time Rhea gave birth, he'd swallow the children. Rhea desperately wanted to have some children, and so she took one baby, Zeus, when he was born, and wrapped him up and hid him in a cave in Crete to be raised, and gave Cronos a stone wrapped up in swaddling clothes that he swallowed so that he thought he was swallowing the baby. Well, Zeus grew up, came, attacked his father, and all the children emerged.
And those were the beginnings of the Olympian gods. Zeus recupera a pedra com a qual sua mãe enganou seu pai. Ela pode ser vista ainda hoje no templo sagrado de Delfos. There's always a kind of inherent conflict and tension between fathers and sons. Greece has been, really until this century, a subsistence economy. And so if you have a small farm, the father is in charge of that. The son, even the first son, is not going to get any kind of rights until the father moves on, retires or dies. What is the concern there? There's a real concern, obviously, about issues of succession and power. Depois de Zeus resgatar seus irmãos e irmãs de seu pai, ele se apoderou do Monte Olimpo. Dessa fortaleza, eles lutaram para controlar o mundo contra seu pai, suas tias e tios, todos eles titãs. Finalmente, os deuses e deusas do Olimpo prevaleceram. Aceitaram Zeus, que era também Deus do céu, como seu rei. Mas os seres humanos ainda teriam que aparecer em cena. A seguir, a perturbadora e provocante chegada da humanidade no mundo. A história da criação na mitologia grega continua no relato de Hesíodo. Gerações de deuses permanecem lutando entre si antes da chegada da humanidade no cosmos. I think it says something very interesting about a culture, whether it considers its formative moments to be ones of conflict or ones of sort of unified production, peaceful production. I am overwhelmed each time I study or teach a course that deals with Greek mythology, how persistent these conflicts are. Depois de triunfar sobre os titãs, o grande deus Zeus se casa com Metis, ela mesma uma titã e, portanto, sua tia. Posteriormente, eles têm uma filha, que irrompe adulta e armada de sua testa. Ela é Atena, deusa dos guerreiros. Outros deuses e deusas chegam ao mundo, cada um com diferentes funções. Todos eles, entretanto, têm uma coisa em comum, um atributo que os separa virtualmente de todas as outras divindades do mundo antigo. Suas imagens são humanas. If you think of Egyptian religion, with its gods having animal heads, various animal bodies, or Near Eastern, Akkadian, Mesopotamian, Hittite religion, where you see divinities associated with lions and other fierce animals, the Greeks' decision to somehow represent the gods as being like Greeks is really an innovation. And we're not really sure where it came from. When you think about divinity, you're talking about the unknown. And you really can only talk about the unknown in terms of the known. In the Hebrew Bible, in Genesis, it says, God came down and he walked in the Garden of Eden in the cool of the evening. It's almost impossible to talk about divinities without doing something like that. Xenophanes said, if horses could draw, horses would draw their gods as horses. Nos relatos de Homero, é só depois que os deuses e deusas vão morar no Monte Olimpo que a história dos homens começa a se revelar. Os relatos judaico-cristãos sobre o começo do mundo culminam com a criação do homem por Deus, e o homem recebe o domínio sobre todas as outras criaturas na Terra. Entretanto, os gregos antigos acreditavam que o nascimento do homem era de pouca importância para o cosmos. Although the Greeks